E agora, para concluir essa parte da história, nós colocamos uma tabela, está no nosso livro que a gente geralmente segue, inclusive fazer uma pausa aqui para apresentar esse livro. Eu comento sobre esse livro em vários vídeos do meu canal, porque é o livro básico que nós seguimos aqui no nosso curso. E eu acho que deve ser um livro recomendado na maioria das universidades nessa área de microbiologia do solo. É da Fátima Moreira e do José Oswaldo Siqueira, professores lá da Universidade Federal de Lavras. O professor Siqueira, inclusive, foi meu professor lá quando eu fazia mestrado em Lavras. Então, um excelente livro. E essa tabela eu retirei desse livro. Então, para maiores detalhes, inclusive, eu recomendo a leitura desse capítulo, desse livro que trata da história da microbiologia. Então, a gente começa, é claro, a partir Vamos esquecer os antigos aqui. Na verdade, a história da microbiologia começa em meados do século... O marco inicial, nós consideramos, é a descoberta dos micro-organismos. O primeiro que visualizou através do microscópio, daqueles microscópios rústicos, foi justamente o Anthony Leeuwenhoek, que em 1676 fez a primeira observação das bactérias, estabelecendo os fundamentos da microscopia e da observação do que ele chamou de animálculos. Ou seja, ele não viu apenas bactérias, mas outras formas microscópicas de vida, como protozoários e outras coisas aí, células do sangue, entre outras. Temos também o Charles de Latour e o Theodore Schwann, no século XIX, que com seus estudos, eles mostraram as transformações da matéria orgânica e fizeram muitos experimentos contestando a teoria da geração espontânea, onde mostraram o envolvimento dos micro-organismos. Aqui a gente destaca, no século XIX, a contribuição desse cientista chamado Carlo Vittadini, que viveu entre 1800 e 1865. É um micologista italiano, ou seja, um estudioso de fungos. E em 1831, ele lançou as bases para explicar a interação entre raízes e fungos. Aqui, um desses estudos, um desses objetos de estudo do Vittadini, um fungo com hábito saprofítico, ou seja, são cogumelos que, através de suas hifas, eles se alimentam de materiais em decomposição. Nós vamos falar sobre esses tipos de fungos ainda na sequência do nosso curso. Temos também o Lachmann, Boussingault, Lewis e Gilbert, também no século XIX. No conjunto, eles fizeram muitas contribuições para elucidar o importantíssimo processo da fixação biológica do nitrogênio em leguminosas. Não poderíamos deixar de falar também sobre o grande Louis Pasteur, que viveu entre 1830 e 1900, fazendo estudos importantíssimos sobre micro-organismos anaeróbicos, estabelecendo inclusive as bases do processo da fermentação, que é a base para a indústria de sucos e bebidas como vinho e cerveja. Isso nós devemos ao Louis Pasteur. E processos microbianos diversos, realizados por fungos e bactérias. Com esses estudos, nós acreditamos ao Pasteur a derrocada, ou seja, ele demoliu a teoria da geração espontânea
criou também, descobriu os processos de fermentação, a famosa pasteurização, que é o uso de temperaturas controladas para controlar micro-organismos em alimentos. Lembremos do leite pasteurizado, é um processo de pasteurização para eliminar micro-organismos indesejáveis nos alimentos. Então, nós devemos isso ao Pasteur. E também, hoje nós estamos com essa onda de vacinação mundial contra vírus, nós devemos a Pasteur essa importante contribuição que foi a vacina, ou seja, o uso de micro-organismos atenuados para combater infecções provocadas por outros micro-organismos. Tudo começou com o Pasteur. Temos também a contribuição desse William Pfeffer, que já viveu na segunda metade do século XIX e início do século XX. Um botânico alemão que, em 1877, aqui uma gravura desse Pfeffer, ele propôs a natureza simbiótica entre fungos e plantas. Então, a gente vai falar muito sobre isso ainda, mas ao final do curso, que são as famosas micorrizas. Então, são associações entre fungos e plantas, onde os dois parceiros trocam benefícios entre si. Então, já no final do século, esse botânico alemão propôs que acontecia esse tipo de interação. Tem também o Pfeffer, nós acabamos de ver, que foi o micologista que começou a estudar essas relações entre fungos e plantas, mostrando a natureza simbiótica desta relação. Temos o de Barry, criou o termo simbiose para explicar de modo geral a atuação benéfica e mútua entre organismos dissimilares, que através desse termo, quer dizer, esses estudos de simbiose começaram porque ele começou a estudar os líquens, que são simbioses entre algas ou entre cianobactérias e fungos. Então, com isso ele criou esse termo simbiose, que é um termo-chave na história, nessa parte da microbiologia do solo. Temos também a importante contribuição do Robert Koch. Em 1881, ele estabeleceu a origem microbiana das doenças, criando os seus famosos postulados. Então, esses estudos deram origem a técnicas de isolamento e cultivo de bactérias em laboratório, em condições controladas. Então, lembremos dos famosos postulados de Koch, que ele estabeleceu a partir de estudos de isolamento e crescimento de bactérias em meios de cultura. Para maiores detalhes, vejam o meu vídeo, A Origem Microbiana das Doenças, onde a gente comenta detalhadamente os experimentos de Robert Koch. O principal responsável pelo estabelecimento das micorrizas como uma simbiose entre fungos e plantas é este pensador, esse botânico e micologista, podemos dizer até fitopatologista alemão, o Albert Bernhard Frank. Inclusive, foi ele que lançou o termo micorriza, isso no final do século XIX, 1885. Então, num artigo enviado a uma revista alemã, ele coloca que algumas espécies de árvore estabelecem ligações anatômicas e bioquímicas
com fungos do solo, aventando que esta ligação, esta interação, poderia ser benéfica para ambos. Então, através desse artigo, que foi resultante de experimentos que ele realizou, ele demonstrou os benefícios das micorrizas, ou seja, dos fungos do solo, na nutrição das árvores. Importantíssima contribuição aqui para a história da microbiologia do solo. Lembremos, microbiologia que estuda os grandes grupos microbianos. E nós jamais poderemos desprezar ou esquecer o importantíssimo papel dos fungos na microbiologia do solo. Acabamos de falar sobre o Bernhard Frank, que criou o termo micorriza, demonstrando os benefícios das micorrizas na nutrição das árvores. E a gente pode estender isso para todas as plantas de importância agrícola. Então, como a gente vai comentar futuramente, as micorrizas são praticamente universais. Acredita-se que todas as plantas apresentem fungos em suas raízes. Esses fungos, é claro, podem ser maléficos, são os que causam doenças, mas a maioria são benéficos. Quer dizer, a maioria é benéfica, assim é a concordância, né? Então, são justamente as micorrizas que foram estudadas primeiramente pelo Bernhard Frank. Temos o Hellriegel e o Wilfart, que demonstraram o processo da fixação biológica do nitrogênio em leguminosas, mostrando o papel das leguminosas e das bactérias na fixação do nitrogênio da atmosfera. O famoso Martinus Bayerin, que não poderíamos deixar de mencionar, que foi o primeiro que isolou bactérias em nódulos de leguminosas, que ele chamou aqui de Bacillus radicicola. Convenceu o Bernhard Frank, o qual chamou o novo micro-organismo de Rhizobium leguminosarum. Então, ele teve aí uma interação com o Frank, né? E os dois trocaram experiências. Depois, o que ficou foi esse nome aqui, como a primeira bactéria que foi encontrada em nódulos de leguminosas, que faz a fixação do nitrogênio atmosférico. Isso pode ser uma coisa nova para vocês, mas a gente vai falar bastante. Vamos ter pelo menos umas 2 aulas só sobre fixação biológica do nitrogênio. O famoso Sergei Vinogradsky, que também é tratado no meu canal, ele, inclusive, é considerado o pai da microbiologia do solo. E ele demonstrou, através dos seus estudos, os processos da nitrificação e da autotrofia microbiana, criando as bases da ecologia microbiana do solo. Buchner, outro pensador, que estudou o metabolismo celular e as enzimas que promovem oxidação de compostos diversos no solo, dando início aos estudos ou consolidando essa importante área que é a bioquímica do solo. Temos também a contribuição do grande pensador Wiesenbert, que estudou micro-organismos que promovem o que nós chamamos de desnitrificação, ou seja, eles transformam o nitrato em nitrogênio gasoso, devolvendo o nitrogênio para a atmosfera, um processo fantástico e crucial no ciclo do nitrogênio. E esse pensador contribuiu para isolar e estabelecer quem são esses
desnitrificadores ou desnitrificantes, contribuindo para uma compreensão mais precisa do ciclo do nitrogênio e até processos de poluição ambiental. Temos também, destacando aqui, o trabalho do Muntz, que fez estudos sobre o papel dos micro-organismos no intemperismo de rochas. Vocês aprendem lá na gênese do solo, né, que o solo é resultante de processos de formação. Aliás, fatores de formação. E entre esses fatores temos os micro-organismos, fungos, bactérias, actinomicetos e outros, promovem a degradação das rochas. Então, o enfraquecimento das rochas vai resultar na formação dos solos. Quem promove, entre outros fatores, são os organismos do solo, quer dizer, os organismos da natureza. Então, o intemperismo de rochas, promovido por micro-organismos, foi primeiramente estabelecido ou estudado pelo Muntz, e com isso ele também contribuiu para o conhecimento, para o entendimento de vários ciclos biogeoquímicos de nutrientes, como carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre. O Stoll, já no século XX, também contribuiu para estabelecer os benefícios das micorrizas, demonstrando o efeito dessas formações na nutrição das plantas. Aqui destacamos esse produto, não é um pensador, é um produto que foi criado, chamado Nitragin, que é considerado o primeiro inoculante produzido na história da ciência. Hoje existem milhares de inoculantes para milhares de finalidades. A gente vai falar muito sobre isso ainda. Então, esses primeiros inoculantes, né, foram muito importantes para permitir a evolução dessa tecnologia, ou seja, a aplicação de bactérias e outros micro-organismos na agricultura. Hoje não se pode pensar numa agricultura sustentável sem o uso de micro-organismos através de inoculantes. Aqui já também no século XXI, aliás, XX, não é? Temos, destacando de novo, o Baeyer, porque ele continuou seus estudos com fixação biológica, agora isolando um micro-organismo de vida livre. Lembremos que ele também contribuiu, mas antes desses estudos, descobrindo as bactérias nos nódulos. Essas são simbióticas, mas ele percebeu que elas também vivem independentes, de forma independente no solo, fora das raízes. São os micro-organismos assimbióticos. Então, ele isolou um desses micro-organismos que ele chamou de Azotobacter. Com isso, também contribuindo para elucidar muitos passos aí do ciclo do nitrogênio. Temos o Reutener, lançou um importantíssimo conceito que a gente usa aqui, inclusive vamos falar muito sobre ele, que é o conceito de rizosfera. Então, as plantas, através de suas raízes, atraem os micro-organismos que desenvolvem atividades diversas ali, naquela região muito próxima da raiz, que nós chamamos de rizosfera. Temos também o Sackett, já no século XX, mostrando o papel dos micro-organismos nas transformações do fósforo no solo. E com esses estudos ele explicou processos como a dissolução de fosfatos naturais por micro-organismos, que através de substâncias diversas, como ácidos fracos, ácidos fortes, isso eu também comento lá no meu canal, eles promovem a dissolução de fosfatos, que geralmente são muito insolúveis. Aqui temos também a contribuição aqui em nível de Brasil, né? Também nós temos história, temos eventos que contribuíram para a história da microbiologia, através do IAC,
né, os pesquisadores desse instituto, Instituto Agronômico de Campinas, é uma referência aqui nas instituições de pesquisa na área agronômica, eles deram início aos estudos de microbiologia do solo no Brasil, podemos dizer. Então, aqui no IAC foi criado o primeiro laboratório de microbiologia agrícola do Brasil. Temos também já no século XIX, aliás, no século XX, a contribuição do grande microbiologista escocês, o Alexander Fleming, ganhou um prêmio Nobel por causa da descoberta dos antibióticos. Essa penicilina, eu acho que muitos de vocês já tomaram aí, a chamada bezetacil, uma coisa assustadora. Nós devemos ao Fleming, né, que através de seus estudos de laboratório, descobriu casualmente a presença de fungos, de substâncias produzidas por fungos que estavam matando as bactérias do seu meio de cultura. Então, em vez dele jogar fora, descartar aqueles meios, ele começou a estudar aquelas formações, aqueles mofos que estavam acometendo lá as placas de Petri cheias de bactérias. Ele viu que aquele mofo estava matando as bactérias, começou a isolar essas substâncias que estavam promovendo essa morte das bactérias, e com isso ele descobriu o primeiro antibiótico. Ou seja, um marco, um evento chave na história da microbiologia. Isso vem de onde? De um fungo chamado Penicillium, por isso que ele chamou de penicilina. Então, a criação dos antibióticos permitiu o salvamento, digamos assim, de milhões e milhões de vidas na história da humanidade. Então, o comentário que a gente faz é que essa antibiose, quer dizer, uma ação que combate outras formas de vida, e a aplicação desses metabólitos microbianos nesse controle de doenças infecciosas, né, através dos antibióticos. Temos o Perrier, também trabalhou no IAC, fez muitas pesquisas sobre rizobiologia, ou seja, micro-organismos que se associam com raízes, de modo geral. Então, com isso ele criou também o primeiro inoculante para alfafa, que faz fixação biológica do nitrogênio nas raízes de alfafa. Paul Miller estabeleceu, através dos seus estudos, as propriedades inseticidas do DDT. Com isso ele ganhou o prêmio Nobel de 1948. Um comentário que a gente faz é que os trabalhos do Miller, criando produtos para combater insetos e outras pragas, né, que afetam a lavoura de muitas situações aí, em muitos sistemas agrícolas. O Howard, que também fez estudos sobre micorrizas, agora associando a presença de fungos nas raízes à sanidade, ou seja, a questão da saúde, quer dizer, da integridade física e bioquímica das plantas onde estão ocorrendo fungos, ou seja, plantas com fungos geralmente são mais saudáveis e vigorosas, principalmente, é claro, esses fungos micorrízicos. Então, com esses estudos, comprovando, então, os benefícios das micorrizas na sanidade vegetal. Temos também no Brasil Álvaro Barcelos, criou a criação do Núcleo de Microbiologia do Solo no SNPA do Rio de Janeiro. Então, as pesquisas com fixação biológica do nitrogênio associativa e simbiótica foram consolidadas através dos estudos desse pesquisador no Brasil. Destacamos também nas nossas condições
a cientista de origem austríaca, Johanna Dobereiner, que fez muitos estudos sobre fixação biológica do nitrogênio por organismos de vida livre. Então, ela é uma referência mundial na fixação biológica do nitrogênio do tipo associativa. E também o Jardim Freire, no Brasil, aqui já na segunda metade do século XX, com estudos sobre inoculação de leguminosas em solos brasileiros, promovendo, então, a difusão de inoculantes no Brasil. Então, aqui tem prêmio Nobel, mas isso aí foi um erro de digitação, não vamos considerar isso aqui. Mas esse prêmio Nobel do Paul Miller. Temos o trabalho do Selman Waksman, um fitopatologista americano, que em 1952 descobriu a produção de antibióticos a partir de actinomicetos, a famosa streptomicina. Com esse trabalho ele também ganhou o prêmio Nobel de 1952. Os trabalhos de Watson e Crick, assim, isso envolve toda a biologia, não só a microbiologia, porque eles descobriram a estrutura dessa molécula importantíssima chamada DNA. Então isso teve um grande impacto na biologia celular. Com isso eles são também ganhadores de prêmio Nobel de 1953. Temos o Jenkinson e Paulson, que fizeram estudos sobre biomassa microbiana, e esses estudos contribuíram para entender a população microbiana do solo como um todo, ou seja, as inter-relações que existem entre o meio físico e o meio biótico, né? Considerando aí então a população, a diversidade de micro-organismos no solo. Temos o Paul Meter e Brinster, Spreading e Rubin. Então, esses pesquisadores foram os criadores dos primeiros organismos transgênicos. Uma coisa importantíssima. Hoje não se pode conceber uma agricultura racional e sustentável sem o uso de plantas transgênicas. O uso, por exemplo, de bactérias para tornar as plantas de milho mais resistentes a determinadas pragas. Isso é uma realidade, e sem isso, nós não teríamos esse nível de produção de alimentos que nós temos hoje. Então, isso vem desde a década de 80 do século XX. É claro que nós temos muitos debates sobre problemas éticos e ambientais, uso de organismos modificados. Então, isso é sempre uma coisa polêmica, mas eu acho que tem mais benefícios do que malefícios. Pelo menos as pesquisas não têm mostrado de forma taxativa que está havendo tragédias ambientais ou problemas sérios devido ao uso de plantas transgênicas. Isso pode ser que aconteça, mas até agora ninguém comprovou de forma categórica esses problemas. Temos o Kimura, que ele trabalhou com moléculas que eles chamam de relógios evolucionários, que são genes de ribossomos que caracterizam as relações filogenéticas entre micro-organismos. Calvoese, que foi o criador da árvore filogenética universal, onde ele faz uma classificação filogenética das bactérias. Então, os estudos do Voese contribuíram para o estabelecimento da taxonomia bacteriana, que passa de artificial para natural, ou seja, filogenética. Nós vamos falar ainda na aula de hoje sobre isso. E, finalmente, na década de 90 do século XX, onde essa questão
do uso de micro-organismos, da integração dos fatores biológicos nos sistemas de produção se consolidou. Ou seja, o resultado de todos esses estudos que nós comentamos na aula de hoje, essas contribuições de todos esses cientistas e todos esses processos microbianos sendo elucidados, então tudo isso culminou com esse paradigma de que não existe agricultura sustentável, uma produção sustentável de alimentos sem a atuação e a utilização de micro-organismos, tanto naturais quanto artificiais. Eu digo artificiais porque hoje nós estamos criando raças, estirpes diferentes de bactérias que são mais agressivas, que dominam o ecossistema, que dominam a rizosfera. Então, sem o uso dessas tecnologias, não se pode conceber uma agricultura sustentável e ambientalmente mais correta e mais interessante aí do ponto de vista da sustentabilidade e manutenção, então, dos ecossistemas agrícolas e dos solos por mais tempo, ou seja, utilização mais sustentável dos solos agrícolas. Inclusive, isso evita a ocupação de novas áreas, como é uma polêmica muito grande, né? Você devastar florestas ou savanas para estabelecer sistemas de produção. Então, o uso mais racional de micro-organismos, tecnologias microbianas, inclusive, evita essas pressões para a exploração de novas áreas, novas fronteiras agrícolas. E com isso nós encerramos essa parte da história. Eu espero que vocês aproveitem os conhecimentos aqui transmitidos e vejo vocês então na próxima aula. Muito obrigado e tchau!